Oi, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, essa é a segunda aula de micropigmentação. Essa é avançada. Nós vamos também falar sobre os 3 pilares da micropigmentação, que é a compreensão da colorimetria, da pigmentologia, que se difere da colorimetria, e do gerenciamento de pele, que é fundamental para que a gente consiga um resultado positivo na micropigmentação, a curto, médio e longo prazo. Eu sou Renata Barcelli e preparei esse material com muito carinho para vocês. Esse material está disponibilizado aqui no YouTube, por isso eu peço que vocês sigam a página, que vocês curtam, que vocês comentem aí embaixo qual assunto seria importante que vocês gostariam de saber nesse formato de matéria, que eu acho que é um formato que a gente consegue passar bastante coisa para vocês, principalmente para aquela pessoa visual que precisa ver os slides para compreender melhor. Então, aqui vocês vão conseguir participar dessa forma e eu prometo entregar para vocês um conteúdo relevante. Quando falamos em colorimetria, a colorimetria, ela estuda a parte física da cor. Quando vamos construir um pigmento, existem as cores geradoras. As cores geradoras é preto, vermelho e amarelo. Mas quando eu preciso clarear algumas cores, nós precisamos usar o branco. Então, nós vemos aí 3 cores principais, cores geradoras na construção de um castanho escuro, de um marrom escuro. E quando eu preciso construir um marrom mais claro, eu uso o branco, conforme a proporção dele, ele vai ficando mais claro para o resultado que eu necessito. A estrela de Oswald, como eu falei no primeiro slide, já não usamos tanto ela mais como usávamos antes, não é verdade? Mas o conhecimento dela, ele ainda serve para que a gente entenda um pouquinho sobre neutralização, que é correção de cores. Nós observamos aí as esferas ali azul e do ladinho dela nós temos uma esfera laranja. O slide não mostra tão bem as cores, mas seria o laranja. Então, nós entendemos que a cor, na correção, existe uma matemática e a gente consegue entender como corrigir uma sobrancelha azul. De acordo com a estrela, um vértice da estrela é usado como referência para a correção da cor. Então, uma sobrancelha azulada, nós vamos corrigir ela com uma cor laranja. Uma sobrancelha acinzentada também corrige com laranja. Mas por quê? Se eu olhar na estrela, eu vou ver que o azul realmente ele mostra aqui o vértice laranja. O cinza eu não encontro aqui. Como eu posso entender que o laranja corrige o cinza também? É que se a gente voltar lá nas cores geradoras, nós vamos entender melhor. Se eu construir um marrom escuro, eu não tive a presença do branco aqui. Mas se eu construir um marrom claro, eu tenho a presença do branco. Nós entendemos que a degradação da pele faz com que, primeiro, os pigmentos que tenham menos força, que é o amarelo e vermelho, saiam da pele com mais rapidez. Acaba sobrando preto e branco. A mistura do preto com o branco geralmente dá uma cor acinzentada. Se eu lembrar das 4 cores geradoras, eu vou lembrar que preto e branco deu cinza. Logo, que cores estão faltando ali? Vermelho e amarelo. A mistura do vermelho com o amarelo é laranja. Por isso que chamamos matemática das cores. Se eu tenho uma sobrancelha lilás, que nós chamamos de violáceos, são várias tonalidades de sobrancelhas pendendo para o arroxeado, eu uso um pigmento amarelo para fazer correção. Uma sobrancelha avermelhada, nós usamos um pigmento esverdeado ou com fundamento verde. Então, na correção das cores, eu não tenho essas cores puras para fazer correção. Eu preciso primeiro entender que cor existia ali.
Eu tenho uma sobrancelha acinzentada, mas ela está um acinzentado numa cliente de fototipo 3, fototipo 5 ou numa cliente de fototipo 1. Que marrom existia ali? Que castanho? Um castanho claro? Um castanho médio ou um castanho escuro? E só então eu vou lembrar de preparar essa cor para poder fazer a correção. Geralmente as marcas de pigmento já possuem cores prontas para fazer a correção. E nós da RB Colors também temos nossas cores próprias para a correção. Quando eu vou corrigir uma cor, eu tenho que lembrar que é um trabalho secundário. Todo trabalho secundário, eu sempre digo que quem põe a mão por último assina aquele trabalho. Se você pegou uma sobrancelha muito feia para correção e não deu conta de corrigir, ela continuou uma sobrancelha muito feia, porém melhorada, com certeza esse trabalho não vai ser uma boa referência para você. Principalmente para quem está construindo a carreira, é importante que não trabalhe dessa forma. É importante que tome cuidado para fazer trabalho secundário. Se não dá conta de corrigir o trabalho, encaminhe a pessoa para fazer um laser ou para fazer com uma profissional que vai saber fazer aquela correção. Então, é ideal corrigir trabalhos somente que estejam simétricos e que estejam com uma cor transparente, ou seja, quase saindo da pele. RB Colors possui cores neutralizadoras. O Honey é um pigmento claro, de fundamento amarelo, um pigmento ideal para corrigir essas sobrancelhas que nós chamamos de violeta, de violáceos. O Hot é um pigmento fantástico, também da linha orgânica, é um laranja intenso e todas as sobrancelhas acinzentadas, azuladas, nós conseguimos corrigir com o Hot. O Blonde Light é um pigmento frio, ele tem um fundamento acinzentado, então nós conseguimos corrigir com o Blonde Light todas as sobrancelhas quentes, de cores quentes, avermelhadas, alaranjadas, nós conseguimos fazer a correção com o Blonde Light. A saturação da cor. Quando eu vou corrigir, eu tenho que lembrar que existem situações que não dá para fazer a correção. Existem situações que a sobrancelha está muito forte de cor e eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer, porque se eu fizer, eu não vou ter um resultado bom. Nessa hora, é importante mandar para a despigmentação. Outra coisa, quando o desenho tá assimétrico, eu tenho que lembrar que eu tenho dois problemas ali. Eu tenho uma cor para corrigir e um desenho para corrigir. Qual dos dois eu vou fazer primeiro? Primeiro fazemos a correção da cor, após 30 dias, depois de respeitar o processo de cicatrização, nós vamos fazer um redesenho. Porque se eu faço tudo isso numa única vez, eu vou ter uma sobrancelha com duas cores, como nós já vimos por aí. Agora que entendemos sobre colorimetria, é a hora de falarmos um pouquinho sobre pigmentologia. Tem muitos cursos por aí falando de pigmentologia de uma forma mais dificultada, por isso eu vou tentar simplificar para vocês e falar para vocês o que realmente é necessário saber. Pigmento e corante. Será que é tudo igual? Não. O corante, ele é solúvel. Nós percebemos que se a gente coloca o corante num copo, ele geralmente se dissolve por completo. Existem corantes alimentícios que nós conhecemos muito bem, existe aqueles suquinhos que nós tomávamos antigamente, né? Até hoje existem vários suquinhos que quando a gente mistura o pozinho na água, ele se dissolve completamente. Isso seria corante. Quando eu misturo pigmento na água, eu percebo que ele decanta, depois de um tempo fica uma água límpida na superfície e aquele pozinho de pigmento lá no fundo. Justamente por causa disso, porque o pigmento costuma ser hidrofóbico. E o corante, ele é solúvel. O pigmento
insolúvel. É importante a gente entender isso porque muitas vezes a gente já viu pessoas com reação alérgica à rena. E às vezes as pessoas perguntam assim: eu tenho alergia à rena, posso fazer micropigmentação? Pode, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente, algumas renas podem sim desencadear reação alérgica. Nós temos o pigmento temporário e, embora ele seja um produto extremamente seguro, quando a pessoa já desenvolveu uma reação alérgica à tinta de cabelo ou algum outro tipo de rena, nós pedimos que faça uso de um teste alérgico, tá bom? Agora, pigmento é muito difícil, a gente quase não vê reação alérgica. As renas também, que não tem uma boa procedência, nós temos que tomar bastante cuidado, porque geralmente ela é colocado aditivos nela para que ela fique mais ácida, para que ela penetre mais na pele. Então, esse processo alérgico pode ser grandioso, a pessoa pode ficar com o olho todo inchado, pode ficar com deformidade nas sobrancelhas, pode até perder alguns pelos por conta disso, ficar com cicatrizes. Então, usem produto que tenha Anvisa. O pigmento temporário vocês encontram no site rbcolors.com.br e muitos dos nossos distribuidores espalhados por todo o Brasil. É um pigmento que tem feito muito sucesso, já existe a página dele no Instagram. Vocês podem seguir a página Pigmento Temporário, a página oficial RB Colors e a página Rebarcelli. E ali vocês vão assistir nossos stories, aprender muitas dicas e conhecer nossos produtos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Color Index. Todos nós temos um registro, né? Uma numeração que nos difere de todas as pessoas. As cores também possuem um número. Por quê? Quando a indústria começou a sintetizar os pigmentos, começaram a produzir pigmentos em laboratório, começaram a nascer uma gama muito grande de cores. O vermelho já não era um vermelho somente, ele possuía várias tonalidades de vermelho. Mas como eu ia construir um jumbo, um universal, se viesse um vermelho diferente, um vermelho com menos poder de cor, um vermelho mais queimado, ou um vermelho mais vivo, eu não conseguiria ter uma fidelidade da cor. Por isso existe um número, e esse número é desde 1925 se tornou autoridade mundial. Então, em todo mundo, a cor Color Index é igual. No RB Colors, vocês encontram no rótulo da cor, não é na bula. No rótulo de cada cor de pigmento existe ali o Color Index. É uma informação importante? Para os profissionais, não. É uma informação importante para os químicos, que são quem desenvolve as cores. Eles precisam saber quais cores existem para a construção do universal, para que todas as vezes que eles vão fazer, eles usem o mesmo registro de cor, eles usem a mesma proporção. Por isso existe um aparelho chamado espectrofômetro. Ali é colocado uma foto da cor e o pigmento só vai para a fabricação quando aquela cor é idêntica em proporção, visualmente e de toda em viscosidade, idêntica à cor que foi programada no computador. Então, olha que segurança que a gente pode oferecer para vocês, né? Um produto que tem registro de boas práticas de fabricação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a característica dos pigmentos. Existem pigmentos orgânicos e inorgânicos. O que classifica um pigmento como orgânico é a sua origem. Prestem bastante atenção nessa parte, porque o que eu vou contar para vocês aqui, geralmente vocês não aprendem em curso. E a título de curiosidade, é importante para que vocês saibam. Então, um pigmento orgânico, o que difere o orgânico do inorgânico são as suas características, estrutura química. Geralmente, o orgânico, ele é obtido por síntese química, mas ele parte a partir do petróleo.
é um derivado do petróleo. E embora ele seja sintetizado, ou seja, produzido em laboratório, ele tem carbono. Todo material que tem carbono é considerado um material orgânico. E a gente fica bem assustada quando a gente fala assim, gente, mas é derivado do petróleo, mesmo porque as indústrias cosméticas, por muito tempo, né, falam sobre produtos livres de parabenos, né, e acabam mostrando como se fosse um grande vilão. Mas não, todo produto que tem Anvisa é feito testes de metais pesados, testes toxicológicos, citotóxicos, e a gente pode usar com muita tranquilidade. A RB Colors tem todo o registro de tudo que foi feito. Então, para que ninguém entre em desespero sabendo que pigmento orgânico é derivado do petróleo, olha que curiosidade legal. Muitos remédios, em especial os remédios analgésicos, muitos deles que são tomados todos os dias, até mesmo os medicamentos homeopáticos, contêm derivados do petróleo. Como que acontece essa produção? Olha que interessante. A gente olha ali nesse desenhinho, deixa eu tentar aproximar para vocês. A gente consegue observar toda a produção ali, né? A gente vê que tem a destilação, chega o petróleo, daí é feita uma destilação a 400 graus centígrados, que palavra difícil de falar. E daí ele começa ali o que vem do petróleo, né? A gente vê que o mundo é movido através do petróleo. Então tem asfaltos, lubrificantes, combustíveis, óleo diesel, querosene, combustível para veículos, produtos químicos e solventes, que é onde entra o nosso produto também, e o gás. Deixa eu voltar a imagem no normal aqui. Então, é muito interessante a gente saber disso. E olha isso que foi extraído do site oficial da Petrobras. A indústria petroquímica, que transforma o petróleo refinado em produtos que são a base para grande parte da indústria química, desde 1989, declarou que qualquer derivado do petróleo precisam ser totalmente livres de metais. Então, isso a gente encontra no site oficial da Petrobras e nós podemos ter a certeza que pigmentos não têm metal. Nós vemos aqui a aspirina. A aspirina, ela é um dos medicamentos mais confiáveis e ela começa a partir do benzeno, que é um hidrocarboneto, geralmente derivado do petróleo. Então, já falamos um pouquinho dos pigmentos orgânicos. Agora, nós vamos conversar sobre os pigmentos inorgânicos. Os pigmentos inorgânicos são óxido de ferro, óxido metálico, conhecido como pigmentos minerais. O que eles têm de diferente é que eles não possuem carbono na sua cadeia. Então, eles não são considerados orgânicos, por isso são inorgânicos. Também são sintetizados a partir da sua forma natural, ele vai para o laboratório e lá ele é modificado. Então, ele fica livre de impurezas e livre de metais pesados. Quando sintético, não oferece de forma alguma risco para a saúde, embora ele seja menos compatível que os pigmentos orgânicos. Então, num processo de degradação, nosso corpo pode ou não expelir mais rápido esse pigmento da pele. Não é uma ciência exata. Nós sabemos que a micropigmentação não é uma ciência exata e cada organismo reage de uma forma. Pigmentos inorgânicos. Os pigmentos inorgânicos geralmente têm cores terrosas, cores mais foscas, oferecem um menor poder de cobertura, mas mesmo assim, alguns profissionais habilidosos amam trabalhar com eles, porque eles oferecem um resultado bem natural.
Lembrando que não existe pigmento inorgânico para lábios, hein, pessoal? Somente pigmento orgânico. A degradação dos orgânicos e inorgânicos são iguais? Olha que interessante, o peso molecular dos óxidos são parecidos. Então, quando eu tenho um pigmento puro, inorgânico, que é no caso de RB Colors, os inorgânicos são totalmente inorgânicos, a durabilidade vai depender da proporção da cor usada. Então, os inorgânicos, geralmente nas cores médias, costumam deixar um resíduo avermelhado. Mas não é um resíduo feio, não é uma cor feia, não. Num retoque, fica tranquilo, a gente consegue retocar e fica muito bonito. A mistura orgânica, quando ela não é equilibrada de forma inteligente, o que não é o caso de RB Colors, ou quando ela é implantada de forma errada, implantada muito profundo na pele, num ciclo final de duração, de degradação, ela pode ter um resultado levemente acinzentado, sim, mas nada que não possa ser corrigido. No outro slide, eu conversei com vocês sobre o titânio, né? O titânio, ele é um biomaterial, através dele é produzido os implantes, né? Os substitutos ósseos e implantes dentários. Muitas pessoas chamam o pigmento branco de titânio, ele não é titânio, ele é um dióxido de titânio. Então, ele é feito... ele faz a redução das cores. O dióxido de titânio é derivado do titânio, por isso é biocompatível, nosso corpo aceita muito bem ele acaba tendo uma alta durabilidade no nosso organismo por não ter muita rejeição. Então, ele tem que ter muita cautela para usar. Mas ele não é um vilão, tá? Mais de 50% de todas as cores, de todas as marcas, precisam dele, porque é ele que reduz as cores. E nas cores de lábios, a maioria ou quase todas possuem dióxido de titânio de forma equilibrada. Agora, eu vou falar um tema para vocês que vocês não têm costume de ouvir, que é a hidropigmentologia. Lembra que eu falei para vocês que os pigmentos são hidrofóbicos? E agora, como que eu posso dizer que RB Colors é hidrofílico e que a pele recebe ele muito bem? Porque a nossa pele é constituída de água, não é verdade? Então, se eu for colocar água e óleo, não se misturam, né? Então, eu preciso de um pigmento hidrofílico para que a pele receba bem ele. Então, os pigmentos RB Colors, chamado hidrofílicos, através de pontes químicas, isso é um segredo tecnológico. A estrutura do pigmento, ela é modificada, e então ele se torna hidrofílico, é uma tecnologia que somente RB Colors tem, e ele tem uma afinidade maior com a pele. É por isso que nós chamamos RB Colors de zero retoque. Não é à toa não, gente. A pele, ela gosta dessa estrutura. Por conta disso, nós temos menor perda das partículas implantadas e a gente consegue uma fidelização na cor. Olha esse slide que interessante. Ele vem mostrando aí como é o pigmento bruto, como ele vem lá daquela indústria que pegou o petróleo, pegou os óxidos, sintetizou esses pigmentos e então eles mandam para todas as fábricas que vão produzir tinta. Tem a fábrica que vai produzir tinta para parede, a fábrica que vai produzir tinta para carro. Então, essas fábricas trabalham com as partículas do pigmento da forma como eles chegam. Porque é muito caro você fazer uma purificação do pigmento e uma transformação da forma dele. Isso precisa de um aparelho próprio, que é um moinho, onde é feito a micronização para que ele se torne um tamanho esférico. As partículas, elas vêm em formato nodulares, formatos cúbicos, prismáticos, então são várias formas que não tem uma estrutura esférica. Ele possui bastante arestas, essas arestas ferem a pele na hora que é implantado na pele e muitas vezes é colocado algum tipo de produto para que consiga colocar esses pigmentos de baixa qualidade para dentro da pele.
geralmente é colocado algum tipo de álcool isopropílico, muitas vezes é usado em excesso. Existem indústrias que usam álcool isopropílico para esterilização, mas existem indústrias que usam uma quantidade exagerada de álcool isopropílico, justamente para colocar esses pigmentos de partículas irregulares para dentro da pele. E isso pode acontecer do pigmento ficar muito aprofundado na pele e ficar ali por muito tempo e a gente ter uma alteração na cor, ter um processo inflamatório exacerbado e ter um resultado ruim a longo prazo. Quando nós transformamos a estrutura do pigmento, ele fica compatível com a estrutura dérmica. Então, nós observamos aqui que desse formato, nós conseguimos deixar ele num formato esférico. E ele consegue, por atração, ficar na superfície da pele. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre fototipo de pele. Temperatura da pele. Esqueça essa teoria. O subtom da pele, ele não age quimicamente com o pigmento. Portanto, aquela teoria que tinha que ver se a melanina era quente ou se a melanina era fria, já não precisamos mais disso, estamos libertos disso. Não tinha embasamento científico para essa teoria. Hoje, RB Colors vem pronto para usar e você pode esquecer se a melanina é quente ou fria. Técnica e cor. Se eu entendo da técnica e do pigmento que eu vou usar, independente do fototipo de pele da minha cliente, eu vou conseguir fazer a micropigmentação dela. Olha um exemplo, eu só tenho Jambo, mas eu tenho esses 3 fototipos de cliente. Ali nós temos um fototipo 2, um fototipo 5 e um fototipo 3. Então, a micropigmentação, ela nada mais é que um sobretom. Então, é uma cor em cima de um tom, que é o tom da pele. Então, a cor é colocada sobre o tom da pele. Entender a técnica ideal para cada cliente é fundamental para efetivar o resultado. No caso dessas 3 clientes, se eu tenho somente o Jambo, olha como eu faria. Essa cliente toda loirinha, linda aí, eu faria um microblading com o Jambo. Por quê? Ia ficar um efeito tridimensional, misturar com os fiozinhos dela que são loiro. O fio do microblade geralmente fica muito fino, sutil, imperceptível. E eu ia conseguir um resultado muito legal. Daí, essa cliente do meio aí, que é fototipo 5, eu ia fazer uma shadow muito linda, com pixels, com o Jambo. Ia ficar maravilhoso. Daí eu tenho a fototipo 3, que tem uns pelinhos escuros. Se eu fizer a microblade, vai ficar muito clarinho. Então, eu faria fios com dermógrafo. Ou uma técnica combinada, onde eu faria fios no início e um sombreado no final. Então, quando eu entendo de técnica, eu lembro de prestar atenção até na espessura e na cor do meu fio. Nós observamos aí 2 situações diferentes, uma é da Raquel Fernandes, do lado direito, do lado esquerdo é do Fernando César, o trabalho. Nós observamos que a Raquel Fernandes usou uma cor bem clarinha para se misturar com os fios que eram mais claros e mais finos. Já o Fernando César usou ali um Jamblack para poder misturar com esses fios que são mais espessos e mais escuros. Agora chegou a hora tão esperada. Essa matéria gerenciamento da pele, ela foi desenvolvida desde o princípio por Renata Barcelli e a doutora Karina Soeiro. Nós vimos a necessidade de que as pessoas tinham de não entender só de pigmento, precisavam gerenciar a micropigmentação, entender de pele, entender de outros fatores que poderiam atrapalhar no processo de cicatrização. E assim nasceu esse conceito de gerenciamento da pele, que já fazem 5 anos que nós trabalhamos com ele, já estamos na parte final do nosso livro, onde vamos explicar tudo isso de forma mais detalhada. A micropigmentação não é uma ciência exata, mesmo porque existem importantes fatores que podem intervir no resultado, tanto a curto como a longo prazo. A nossa pele é o nosso maior órgão humano. Ela é impermeável, flexível, elástica, reveste todo o nosso corpo.
e é o nosso maior órgão sensorial. Então, se a pessoa tiver com problema hormonal, se tiver com problema emocional, se tiver com baixa ingesta de vitamina, de água, tudo isso pode interferir na pele, pode atrapalhar o processo de cicatrização, pode interferir também no resultado final. A biologia da pele. A nossa pele ela é constituída de 3 camadas que são distintas uma das outras. As mais importantes para nós é a epiderme e a derme. A epiderme é a camada superficial e ela é a vascular, então ela não sangra. Mas quando nós ultrapassamos ela e nós chegamos ali na primeira camadinha da pele, nós conseguimos perceber que solta um pouco de exudato, um pouco de sangue durante o processo, durante o procedimento e durante o processo de cicatrização. Quando nós implantamos somente na epiderme, depois de 28 dias não existe fixação de pigmento. Às vezes, a aluna reclama que foi o problema do pigmento. Se eu não entender de pele, não entender de superfície de pele, não entender de espessura de pele, não entender de cor de pigmento que eu vou implantar, eu posso ter um resultado ruim e daí eu vou ter que encontrar o culpado. Geralmente, as pessoas culpam o pigmento. A pele quanto às suas alterações. Olha esse slide também, que importante que é. As características da pele se diferem de uma pessoa para outra. Mas o que tanto se difere? Muitas coisas se diferem. A cor da pele, ou seja, o tom, né? O subtom é diferente de uma pessoa para outra. O tamanho dos poros é diferente de uma pessoa para outra. A espessura da pele, né? É diferente. A tipologia, que seria a pele oleosa, a pele mista, a pele alípica, lipídica, se difere de uma pessoa para outra e elas podem sofrer interferência e alteração conforme idade, estresse, medicação ingerida e até a região que vive. O que isso quer dizer? Eu tenho uma pele normal a vida toda, mas de repente eu vou morar na praia. Minha pele pode sofrer alteração? Pode, ela pode ficar mais espessa, ela pode ficar mais oleosa, ela era uma pele normal e ela pode ser transformada. O estresse pode acontecer de mudar a estrutura da pele? Pode, assim como a idade avançada faz com que a pele fique mais fina e mais seca. A medicação que a pessoa toma também muda a estrutura, inclusive a cor da pele. Então, tem como a gente trabalhar com protocolo de micropigmentação? Não tem como, nós temos que trabalhar cada cliente como única. Se nós não entendermos isso, não nos aprofundarmos em conhecimento, a gente não vai conseguir se tornar boas profissionais. E principalmente para dar aula, nós temos que entender bem, senão nós vamos ficar, todo mundo vai ficar um monte de cego guiando outros cegos. E não é assim que funciona. Nós trabalhamos com pessoas que vêm em busca de autoestima, que confiam em nós. Nós temos que dar para ela o melhor de nós. Para isso, nós precisamos estudar. Não adianta ser artista e ter uma boa técnica e não entender de cliente. O resultado não vai ser bom tanto quanto aquela iniciante que não tem experiência. Alguns fatores sistêmicos, ou seja, fatores fisiológicos que acontecem de uma pessoa para outra, que acontece dentro do nosso organismo, fatores que não tem como, muitas vezes não tem como a gente intermediar, a gente impedir. Esses fatores podem interferir no resultado final. Os pigmentos, eles não fazem fusão entre as partículas. Aquelas cores geradoras, elas constroem uma cor marrom. Mas essas cores, elas não se misturam e se tornam uma molécula de pigmento marrom. Elas ficam várias partículas, uma do ladinho da outra. Quando a luz bate nela, eu enxergo marrom. Mas com o tempo acontece uma degradação. E acontece as cores que têm menos poder tintorial saem com mais rapidez da pele. Então, a cor fica descompensada. E daí, nós podemos observar que o amarelo é geralmente o primeiro a ser fagocitado, em seguida o vermelho. Então, isso descompensa a cor que implantamos o pigmento, acaba sobrando um resultado
violáceo ou acinzentado. Então, essas interferências precisamos prestar muita atenção nelas para que a gente aplique o pigmento com a cor ideal, com o fundamento ideal. Já sabendo que vai faltar pigmentos alaranjados, a RB Colors criou as suas cores com mais proporção de pigmento laranja, por isso chamamos também de pigmento inteligente. A pele oleosa, ela é uma pele mais espessa, tem os ósseos mais dilatado, tem menos, diminui o aporte do oxigênio, produz muito sebo, acaba proliferando bastante bactéria, os ósseos são mais dilatados, elas costumam ter bordas irregulares, por isso trabalhar com uma técnica mais compacta, pode parecer que ela está irregular o contorno da micropigmentação. Os pixels são muito bem aceitos nessa situação justamente por ser irregular. Olha as dicas aí que nós separamos para vocês. Use pigmentos sempre aquecidos, porque vai ter um ataque maior por causa da proliferação de bactérias. Essa pele precisa ser mais higienizada. Então, para que não sobe um resultado acinzentado, use pigmentos aquecidos. Estique bem a pele na hora do procedimento. Higienize todo o rosto, não somente a sobrancelha na hora de implantar. Instrua a cliente com relação à alimentação e cuidados diários. Ela precisa hidratar bastante essa pele, consumir alimentos que não sejam embutidos, enlatados, que aumentem a inflamação. Precisa higienizar bastante, tomar bastante água para manter essa pele hidratada. A pele normal, ela tem uma textura fina, uma superfície suave, é uma pele que não costuma dar trabalho. Mesmo assim, nós colocamos algumas dicas aí para vocês. A pele normal, ela aceita muito bem qualquer técnica. Quer fazer fio sombreado, a técnica que quiserem, dermógrafo, Tebori, ela tem uma regeneração muito boa, uma cicatrização no período certo. Podemos trabalhar com cores neutras e com a certeza de que vamos ter um resultado efetivo. A histologia da pele seca, ela é uma pele com maior tendência a escamar, não tem tanta elasticidade, é uma pele que fixa muito pigmento, as sobrancelhas podem ficar muito escura no início. Nós temos dicas para trabalhar nessa pele também. Use pigmentos neutros e pigmentos claros. Evite esticar demais a pele durante o procedimento, porque ela pode se romper. Não aprofunde demais a agulha. Lembre que é uma pele fina e que não precisa aprofundar demais para chegar na camada padrão. Histologia da pele madura. A pele madura tem uma cicatrização mais lenta porque tem deficiência de algumas vitaminas, problema circulatório, os hormônios que não estão estabilizados, tudo isso prejudica na cicatrização. Tem algumas dicas aí também, olha. Usa pigmentos neutros e claros. Evita esticar demais a pele durante o procedimento. Não aprofunde demais. E lembra que eu disse que a cicatrização é mais retardada? Por conta disso, só retoque, caso seja necessário, após 45 dias. Agora, existem os parâmetros para trabalharmos com pigmentos orgânicos e inorgânicos, porque eles se diferem. O orgânico, geralmente, tem uma fixação maior e nas técnicas ele pega com muita rapidez. Então, como vamos trabalhar? Com o dermógrafo, fazemos procedimento com a mão leve quando vamos fazer fios. Geralmente não passamos muito devagar. Podemos passar o dermógrafo mais rápido para que não fique um fio muito carimbado, uma cor muito sólida. As técnicas mais sólidas, que são as técnicas mais compactas, use movimentos rápidos para trabalhar com o dermógrafo. Tanto com o dermógrafo como com o Tebori, não aprofunde a agulha. Faça o procedimento com a mão bem leve quando for fazer os pixels. Agora, os parâmetros para trabalhar com pigmentos inorgânicos. Realize o procedimento de forma monótona, com baixa velocidade. Lembre que ele é um pigmento que demora um pouquinho mais para implantar. Use as cores mais escuras. E para fazer fio a fio com o dermógrafo, o resultado fica incrível. Nós temos cores maravilhosas
para tudo, loira, morena, para todo mundo. Sempre veja a bula. A bula do pigmento, ela tem uma aula de micropigmentação ali dentro. Vocês conseguem aprender muita coisa através da bula. Aproveite que vocês estão estudando, pega uma caixinha de RB Colors, pegue uma bula e entenda sobre ela. E se tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo para que eu possa responder vocês. Então, o pigmento RB Colors é um pigmento inteligente, sim, que tem uma excelente fixação, uma partícula de menor dimensão, alto poder tintorial, um pigmento que consegue ter uma textura suave, sedosa, ele é gentil com a nossa pele, ele tem uma emulsão inversa que se ajusta por atração na superfície, não precisa ferir a pele para colocar lá dentro. Tanto a linha orgânica como a inorgânica foram feitos de forma inteligente, para que você tenha bons resultados com a sua cliente. São 5 anos de sucesso, sendo usado pelos melhores profissionais. Por isso que eu sempre digo, seja orgânico ou inorgânico, seja RB Colors. Pessoal, essa aula foi feita com muito carinho e eu deixo meu recadinho aí para vocês, dizendo que a distância entre você e seu objetivo é o tempo que você se dedica a ele. Parabéns por terem absorvido o conhecimento através desses slides e espero que isso faça diferença na vida de vocês. Muito obrigado e um grande beijo. Não esqueçam de acessar o nosso site rbcolors.com.br, curtir e acompanhar a nossa página Rebarcele. Lá eu deixo muitas dicas para vocês e vocês conseguem conhecer um pouquinho mais da minha história. Grande beijo e até a próxima aula.